fazer anotações das suas leituras. Bora falar um pouco sobre como fazer anotações dos livros que você tá lendo? E eu não tô falando de anotações no livro, eu tô falando de anotações tipo um fichamentozinho, um resumo, para você poder fazer fora do livro, para você lembrar um pouco mais da história ou seja qual for o objetivo que você tenha a partir da leitura desse livro. Oi gente, eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que goste desse conteúdo. Aqui eu falo de livros. Você aí pode estar querendo fazer anotações sobre o livro que você está lendo por diversos motivos, incluindo para estudo, né? Você pode estar estudando para o Enem, por exemplo, ou para algum concurso, ou para alguma prova específica aí da faculdade, ou do ensino médio. Ou você pode, assim como eu, fazer essas anotações para poder lembrar um pouco mais do livro que você está lendo, ou no meu caso ainda, para poder produzir conteúdo sobre esse livro depois. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer anotações dos livros que vocês estão lendo. Principalmente eu vou focar aqui em livros de fantasia. E eu vou também demonstrar como eu realmente faço. Então eu vou ler um capítulo desse livro aqui, que é Tress, a Garota do Mar Esmeralda. Eu já li os 2 primeiros capítulos, que são os capítulos que eu vou mostrar as anotações que eu já fiz para vocês. E vou junto com vocês ler o 3º capítulo e ir fazendo as anotações para vocês verem como eu faço realmente na prática. Então bora lá ver como anotar e o que anotar quando você está lendo um livro, principalmente de fantasia. Então aqui eu tenho a minha página de redes sociais no Notion e eu tenho essa parte aqui de produção de conteúdo. Aqui dentro eu tenho sobre os livros. Nesse sobre os livros eu tenho páginas onde eu anoto os livros que eu li em cada mês do ano. Então aqui em 2024 eu tenho essa página e aqui dentro eu coloco as minhas anotações. Então eu crio essa parte aqui com o nome do livro e faço as minhas anotações. Então aqui eu tenho anotações do capítulo 1 e capítulo 2 de Tress, a Garota do Mar Esmeralda. O que eu acho importante, né? Antes de eu mostrar exatamente o que eu anotei, eu vou falar pra vocês o que eu acho importante a gente anotar em livros de fantasia, principalmente. Onde o livro se passa, então em que universo? É um mundo inventado? É o planeta Terra? É o planeta Terra do passado? É o planeta Terra do futuro? É uma realidade alternativa? É em uma nave espacial? Onde é que a história ela tá se passando? Isso vale para fantasia, vale para qualquer livro que você tá lendo. Vai ter um lugar onde aquela história se passa, então é importante você anotar isso para você saber e ter sempre em mente essa dimensão espacial. Outra coisa interessante é quando o livro se passa. Se tiver, né? Então, muitos livros de fantasia vão ter um tempo que é diferente do tempo que a gente vive aqui na Terra. Então, tem livro que não tem necessariamente uma dimensão temporal, no sentido de, foi no ano 1500 ou é no ano 2050. Muitos livros não têm isso, mas se o livro tiver essa informação temporal, eu acho interessante. E também eu acho muito importante a gente ter uma noção de quanto tempo se passa dentro do livro. O autor, muitas vezes, ele vai falar: passamos 2 semanas andando na floresta para chegar em tal lugar. Ou o personagem tinha 15 anos quando tal coisa aconteceu, hoje ele tem 25. Aí você tem uma noção temporal também de quanto tempo demorou para acontecer coisas do passado. Ou a história começou, o personagem tinha 17 anos, 25 anos. Quando foi pro livro 2, por exemplo, o personagem já tem 1 ano a mais. Então você manter essa dimensão temporal eu acho bem legal, embora seja um pouco difícil, eu confesso, porque particularmente pra mim não é uma coisa que eu me apego tanto quando eu tô lendo. Então, por exemplo, tá acontecendo uma guerra, teve uma batalha, e aí dali depois de 2 semanas teve outra batalha, e dali 1 mês teve outra batalha. No fim, eu não lembro quanto tempo ao todo a guerra teve, se é que vocês me entendem. Mas é um negócio importante, então eu quero deixar aqui registrado. Outra coisa muito importante são os personagens, né? Quais são os personagens principais? Quais são as características deles?
tanto físicas quanto de personalidade, né? Eu gosto muito de pesquisar fanarts, porque eu acho que facilita muito o trabalho de imaginar o personagem, porque eu confesso que eu tenho, sim, um pouco de dificuldade de ler as descrições físicas e conseguir imaginar uma pessoa. Outra coisa do personagem também que a gente pode ficar atento são as motivações dele, né? Então a gente pode ver onde ele vive, quais são os dilemas que ele está enfrentando e qual que é a motivação dele na história, né? Qual que é o objetivo dele na história. Se ele é um personagem secundário, ele tem alguma motivação própria ou não? Ele tá ali só como um apoio pro personagem principal? Dá pra fazer umas anotações legais sobre isso também. Outro aspecto interessante de se observar é quem que é o vilão da história. Muitas vezes a gente não vai ter um vilão nesse sentido bem e mal, né? Muitos livros hoje eles já não têm muito essa distinção muito clara, esse dualismo assim, bem contra o mal. Mas geralmente vai ter algo que vai gerar um conflito na história, que normalmente vai ser algo que vai contra os princípios ou que vai de alguma forma afetar negativamente o nosso protagonista. Então é interessante perceber o que que é isso, o que que é essa... Na verdade, o que que é o conflito, né? O que que tá gerando conflito na história. Que pode ser, sim, um personagem maligno que tá tentando fazer mal pro nosso protagonista, como pode ser alguma outra coisa também. Outra coisa muito importante em livros de fantasia é a magia. Tem magia? Como que funciona? Da onde que é gerado? Quem são os seres que estão presentes nesse universo? Quem desses seres tem magia? Quem não tem? Como que ela foi originada? Como que ela foi passada entre as gerações? Tem um mito de criação desse universo? Como que ele foi criado? A magia vem daí? Tudo isso é bem interessante da gente observar. E, como eu disse, a questão dos seres. Então, tem só humanos nessa história? Tem humanos que têm poderes? Ou os humanos são justamente os seres que não têm poder? Tem outros seres? Esses outros seres têm poder? Por exemplo, tem vampiro, lobisomem, sei lá, gnomo, fada, férico, ou algum ser inventado pela própria mente do autor, né? Porque esses seres que eu falei são seres que já existem aí na mitologia, nas histórias há muito tempo. Algum novo ser inventado por esse escritor? Então bora lá agora ver o que é que eu anotei do capítulo 1 e do capítulo 2 que eu li de Tress, a Garota do Mar Esmeralda. No início logo do capítulo a gente tem a apresentação da nossa personagem principal, que é a Tress, e fala aqui o nome real dela, que é Glorf. E Tress é um apelido que ela recebeu por causa do cabelo dela, do cabelo indomável dela, que sempre tá ao vento, né? O autor descreve assim. E ela tem uma característica que é muito interessante, que ela coleciona xícaras. Isso eu acredito que vai ser muito importante na história. Como eu vou falar mais pra frente, ela vive numa ilhazinha que é chamada de Rocha, e os navegantes que chegam, eles sabem que ela faz uma coleção de xícaras e eles trazem muitas xícaras pra ela. O lugar onde ela mora, então onde a nossa história, pelo menos inicialmente, se passa, se chama Rocha, que é um apelido da ilha onde ela vive, que o nome real dessa ilha... Vale citar aqui, gente, que eu tô lendo o livro numa edição em inglês e muitas coisas eu não sei como que eles traduziram pro português, então eu mantive o nome em inglês mesmo. Mas aqui o nome real da ilha, que é Diggins Point, porque parece um dedo torto de um velho. E nessa ilha não cresce nada, é uma rocha. A água vem de aquíferos, os navios passam lá só para se reabastecer de água, ninguém fica também. E aí vai falando alguns outros aspectos dessa ilha. Então eu fui anotando o que eu achava mais importante para eu realmente conseguir visualizar a forma como a Tress ela vive, que é a nossa personagem principal. O oceano, que é o que dá também nome a esse livro, né, Tress, Garota do Mar Esmeralda. O oceano ao redor de onde ela vive é cor de esmeralda, mas ele não é um oceano de água, ele é um oceano formado de esporos. Esses esporos são pelo menos até o momento, né, o mal dessa história. Por quê? Esses esporos, eles são liberados nos lugares onde as luas desse planeta, que isso se passa em outro planeta, ficam no céu. Então tem 12 luas no céu, tem 12 lugares nesse planeta onde esses esporos, eles caem e vão formando os oceanos. Então os oceanos, eles não são formados de água, eles são formados de esporos. E cada uma dessas luas liberam esporos de cores diferentes. E esses esporos, eles são como areias coloridas. E um ponto muito importante é que quando eles são molhados, eles podem ser mortais. Então os esporos não podem entrar em contato com a água.
água de forma alguma. Então, quando eles são molhados, esses esporos eles germinam e se caem na boca, por exemplo, só com contato com a saliva, eles já podem ser mortais. E outra coisa muito importante que o autor ele já deixa claro no primeiro capítulo, que existem duas coisas que podem deter esses esporos, que são o sal e a prata. Então, ele já fala no primeiro capítulo quem é a nossa personagem principal, onde ela vive, quais são as características do lugar onde ela vive e do planeta também, falando dessas 12 luas, do mar, da navegação, da água, dos esporos. Então a gente já tem várias informações só nesse primeiro capítulo, que não tem muitas páginas, tá, gente? Eu vou até olhar aqui. Gente, olha isso. O primeiro capítulo tem 2 páginas e nem 2 direito, ó. Então só nisso daqui o autor já contou um monte de coisa pra gente. No capítulo 2, a gente é apresentado a um novo personagem, que é o Charlie. O Charlie é o melhor amigo da Tress e aparentemente eles têm também um certo interesse romântico um pelo outro. Antes disso, né, no início do capítulo, a gente conhece um pouco mais sobre a própria Tress. A gente entende que ela tem um pai, uma mãe e um irmão mais novo. Então, a família dela, o núcleo familiar, como que ele é composto. E também que ela sofre um determinado bullying na escola das outras meninas, porque eles consideram ela um pouco diferente. E aqui o que eu falei, que os navegantes, eles trazem xícaras pra ela. Então, essa informação ela é inserida no segundo capítulo. E a questão dos oceanos, que eu falei que cada um é de uma cor, tem 12 luas, 12 oceanos com 12 cores, também é inserida aqui no segundo capítulo. E aí a gente é inserido ao Charlie, porque a Tress, ela recebe uma xícara e ela vai lá mostrar essa xícara nova pro amigo dela, pro Charlie. O Charlie, ele é um jovem que ele diz que ele é jardineiro do Duque que mora na ilha, mas na verdade não é, e a Tress sabe, e o Charlie sabe que a Tress sabe que ele na verdade é filho do Duque. Teoricamente ele não pode se misturar, né, não pode ter relações com a Tress e tudo mais. Essa coisa de Duque, não sei o que, não poder se misturar com a R'lyeh. É a mesma coisa que a gente já tá careca de saber. E aí aqui outras informações que eu anotei que vão sendo ditas que eu achei interessante. Então, que quando esses esporos eles estão cinzas, quer dizer que eles estão mortos. O Charlie, ele tem 17 anos, então aqui a gente tem uma informação da idade dos personagens. O Charlie, ele acabou de fazer 17 anos e ele é 2 meses mais velho do que a Tress. Então a gente sabe que o Charlie, ele tem 17 e a Tress, ela tem 16 anos. E aí a gente tem também uma introdução sobre como é a dinâmica entre o Charlie e o pai dele, né, que é o Duque. O Duque, ele é meio que a única figura de poder presente ali naquela ilha, então ele toda hora se fala que ele é o Duque do Rei, mas a gente ainda não sabe como que funciona o controle, digamos assim, nesse planeta. Só fala que tem um Duque na ilha, que ele responde a um rei, que a gente ainda não sabe direito o que é, mas beleza, a gente tem essa figura de poder aí. E outra coisa importante de ser mencionada é que quem mora na ilha não pode sair. Aí a gente já tem um indício, eu diria, talvez, do que vai acontecer. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que talvez a Tress, ela vai se aventurar pra fora dessa ilha. Enfim, não sei, gente, tô supondo. Mas isso aqui foi o que eu anotei dos 2 primeiros capítulos. E o que eu quero deixar aqui claro também pra vocês é que essas anotações eu vou fazendo elas enquanto eu tô lendo o livro. Então, às vezes, isso pode acabar atrasando um pouco a leitura, porque eu tô lendo e aí eu me distraio, entre aspas, eu saio da história e vou escrever, e aí fico nessa, sabe? Então, eu tenho consciência de que, às vezes, ele não me atrasa, mas eu demoro um pouco mais pra ler o livro, né? Também por causa disso, pra tentar diminuir ao máximo essa sensação de sair da história pra poder ir fazer outra coisa, eu anoto as coisas assim, meio na loucura. Vai ter erro de português, vai ter erro de concordância. Então, assim, eu não me preocupo muito em construir um texto 100% coerente. Eu quero anotar as informações que eu preciso anotar, que eu acho que são importantes e que vão me fazer lembrar da história depois. Então eu acho interessante deixar isso aqui claro também para vocês. Então agora eu vou ler o capítulo 3 do livro e vou mostrar para vocês aqui em tempo real como que eu faço essas anotações. Capítulo 3, o Duque. Bom, nesse início aqui, a Tress, ela descreve um pouco mais como ela provavelmente está apaixonada pelo Charlie, falando que ela tem um pouco de medo e tal. Outra coisa interessante que ela fala
é que ela adora xícaras, mas que ela gosta ainda mais da sensação de receber uma xícara e poder ir lá ter uma desculpa para encontrar o Charlie, né? Então eu vou anotar aqui xícaras como desculpa para encontrar Charlie. Que não é bem isso, né, gente? Mas eu anoto a frase assim bem simples, que eu sei o sentimento que o autor estava querendo transmitir através daquelas falas, né? Conflito, gente. Conflito. O capítulo 3 termina na página 17, então tá bem no iniciozinho do livro. Mas já terminei aqui o capítulo. O que acontece? A Tress estava lá com o Charlie, eles pegaram na mão um do outro. Charlie disse que achava que amava Tress. Duke viu da janela, bem infeliz. No outro dia, o Duke declarou que a família da Tress precisava deixar a ilha. Então é isso, gente. Temos aí nosso conflito, pelo menos inicial. A Tress se apaixonou pelo Charlie, Charlie se apaixonou pela Tress, o Duke não gostou nada disso, viu os dois segurando as mãos e vai despejar a família da Tress da ilha. Oi, gente. Thaís, editora, falando. Eu percebi, quando eu continuei a ler o livro, para além do capítulo 3, que eu tinha entendido um negócio errado. Que, na verdade, não é a família da Tress que vai sair da ilha. Quem vai sair da ilha é a família do Charlie. Então, o que o Duke anunciou para todo mundo da ilha é que ele e a família dele ia sair. Eu li um pouco desatenta e tinha entendido que era ela e a família dela, mas, na verdade, era ele e a família dele. No caso, o Duke e a família, e não a Tress e a família. Então, como vocês viram, gente, é um negócio bem orgânico, bem assim, o que eu tô pensando, coisas muito importantes da história, detalhes que eu não quero deixar passar, que podem ser importantes talvez lá na frente do livro, ou importantes para eu lembrar depois, para eu fazer uma resenha, para eu gravar um vídeo, para eu recomendar o livro, enfim, detalhes que eu acho interessante serem anotados. E aí, gostaram? Gostaram da forma como eu faço? Gente, eu sei que tem vários métodos por aí, eu nunca vi nenhum deles. Já ouvi falar, assim, de algumas coisas sobre fichamento, sobre anotações. Eu acredito que sim, acredito não. Eu sei que existem formas mais técnicas, digamos assim, de você conseguir fazer um fichamento certinho. Mas essa é a forma que eu acho interessante pra mim, é a forma que funciona, dá certo, tem dado certo, né? Claro que eu vou aprimorando isso de acordo com o que eu vou utilizando. Mas é isso, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se o objetivo de vocês é lembrar um pouco mais dos livros que vocês leem, terem isso de alguma forma armazenado além da memória de vocês, porque eu não sei vocês, mas eu não confio na minha memória, então eu sei que eu vou esquecer isso daqui. Não esquecer a história em si, mas eu sei que daqui 2, 3 anos, esses detalhes que às vezes são o interessante da história, eu vou perder. Então, por isso que eu anoto. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tem vídeo novo toda sexta-feira, 6h30 da noite. E é isso, até a próxima!